E no nosso programa sobre mentiras, o Oriente já tem recebido aqui vários comentários, muitas pessoas querendo ganhar o livro da Nádia Freire, Para dar mais ênfase, eu gostaria que o Sérgio desse continuidade no tema que foi falado na finalização do último bloco aqui nosso, então que você complementasse, por favor. Eu queria complementar da seguinte maneira: toda mentira é um ato de vontade, ou seja, a pessoa decide. Isso é tão importante porque você só pode ser responsabilizado pelas coisas que você decide. Uhum. Se você não tem autonomia para decidir uma coisa, como é que você vai ser responsabilizado por aquilo? Então, salvo aqueles casos que a gente já falou sobre eles, de saúde, de problemas de saúde, que são a minoria esmagadora, as outras mentiras, elas são atos de vontade. Ou seja, a pessoa que está diante de você, ainda que ela não perceba, ela decidiu que vai mentir. Isso é muito importante que a gente entenda, porque a partir do momento em que a pessoa decide, ela é responsável por aquilo que falou, e a partir daí ela pode ser cobrada. Eu quero trazer um exemplo que pode ilustrar isso, e como é importante que a pessoa que é vítima da mentira, ela lembre do que eu falei, que a mentira não tem nada, a maior parte das mentiras não tem nada a ver com ela, e que dar oportunidade, entender que a pessoa vai decidir entre falar a verdade e falar a mentira, é fundamental. Eu vou contar um caso rápido que está na Bíblia, as pessoas gostam, devem conhecer o caso da mulher samaritana. Jesus chega, isso está no Evangelho de João, Jesus chega e pergunta, me dá água, pede água para a mulher, e a mulher se espanta. Como é que o senhor sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritano? E ele disse, se você soubesse quem fala contigo, pediria água da vida. Olha só que coisa bacana. E ele te daria. Aí ela fica espantada, me dá. Ela, a primeira vontade, me dá, eu quero um banho, eu não quero só tomar, eu quero a água inteira. E ele, olha, vai lá e chama o seu marido. E ela diz o quê? Eu não tenho marido. E o que Jesus diz? Falaste bem, falaste a verdade, porque nunca tiveste. E esse que tem, não é seu marido. Olha que coisa bacana sobre isso. Como é que, a partir da oportunidade, ela podia mentir. Não, Jesus mandou chamar o marido, eu vou lá chamar o cara que está comigo, sei lá. Eu vou lá chamar aquela pessoa. E ela falou, não, eu não tenho. Olha como é que a partir dali se desenvolve toda uma ambiência, toda uma relação baseada no quê? Na verdade. E numa reação positiva de Jesus. Primeiro, que deu oportunidade a ela de falar o quê? A verdade. Mas ela poderia mentir também. Sim. E o desfecho talvez fosse outro. Nós não sabemos. Porque ela resolveu e decidiu contar a verdade. Então, eu queria destacar isso para as pessoas. Olha, encarem dessa maneira. Deem oportunidade para que as pessoas falem a verdade para você. Se elas falarem a mentira, não fique com raiva. Mantenha o contato, mantenha a comunicação e se coloque numa posição de, se for possível, eu sei que as emoções às vezes são fortes, se for possível, promover que aquela pessoa seja verdadeira com você. Plenamente. E acredito que com a criança também, acredito não, a gente ensina e a gente faz assim também com as crianças, né? Dar essa oportunidade para ela se colocar, para ela falar. A gente costuma desmontar a história que é mentira da criança, mesmo que seja uma pseudo-mentira, uma fantasia. Né? Um dia desse, o meu neto chegou para mim e disse, ele tinha 6 anos, dizendo que na escola dele tinha aparecido uma cobra. E que, aí ele contou um monte de história das crianças que estavam em volta da cobra. Eu falei, pera um pouco, lá não tem cobra. Eu teria sabido, né? Minha filha. Aí eu percebi, fui perguntando, quer dizer, era uma fantasia dele e que ele teve a oportunidade. Conforme eu fui desmontando, quem estava com você? O que a cobra fez? Como é que foi? Aí ele foi percebendo que poderia, né, chegar até a realidade. Então, com essa desmontagem, e é muito importante que a gente, ao conversar com a criança, nesses momentos, que a gente deixe a falar. Como você disse. A Vera Lúcia da Silva, de Mogi Mirim, ela escreveu o seguinte, ela quer saber como se lida com pessoas mentirosas, porque ela já se relacionou com um. É aquilo, Sérgio? Deixa a pessoa mentir, não é problema seu, é da outra pessoa? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu defendo que as coisas precisam de limites.
Uma coisa é você ser compreensivo, outra coisa é você ser leniente, você concordar e alimentar aquilo ali. Para lidar com uma pessoa mentirosa, eu vou dar eu não gosto muito de dica, não, porque dica é um negócio muito superficial, mas eu vou ensinar aqui como você faz. Quando você está querendo já identificar, você já identificou que pode haver uma mentira, você pode fazer o seguinte, você deixa a pessoa narrar. Tem uma primeira fase narrativa. Você deixa ela narrar aquele fato e a partir daí você vai pensando alguns elementos que são relevantes. Por exemplo, os locais, tem a ver com o tempo que aconteceu as coisas e os próprios eventos. Então a pessoa te contou 20 coisas, você vai devolver numa segunda fase narrativa 3 ou 4. Mas me faz o seguinte, me explica melhor, você teve aonde mesmo, que horas foi isso e tal. E aí você vai, nessa segunda fase narrativa, devolver para a pessoa pontos e vai deixar ela elaborar. Na terceira fase, você pega as inconsistências e devolve para ela. Mas espera aí, você falou isso, isso e isso. Você falou isso, isso, isso. E eu vou te dizer por que eu estou ensinando isso para as pessoas. Porque, às vezes, um nível de confronto é necessário. Ele traz a pessoa à realidade. E é melhor isso do que você já apontar, já falar, você está mentindo, você estourar. Exatamente. Você tem que... O ideal é que você controle o nível de conflito. Não deixe que o conflito rompa a comunicação. Se você deixar que o conflito se torne tão forte que você já não fala mais com a pessoa, se não comunica, você não vai poder intervir. Tá? É por isso que é tão importante observar o comportamento não verbal. É como se você tivesse uma pequena máquina do tempo, que te dá 5 minutinhos de vantagem para a pessoa. Você começa a perceber aquela pessoa, as emoções dela, e você pode ganhar esses minutinhos para pensar assim, o que eu vou fazer? O que eu vou perguntar? Como eu vou encaminhar isso? Olha, padre, chegou uma questão da Maria Pereira da Silva, de Pacifica, do Rio Grande do Norte. Ela fala o seguinte, olha, eu tenho um filho alcoólatra, ele me pede dinheiro e eu sei que é pro vício dele. Por isso eu digo que eu não tenho. É certa ou errada essa mentira? Desculpa. E uma das abordagens mais eficazes no caso de drogas, tá, é uma abordagem direta, é uma abordagem de não participação no vício. Esse é clássico, é não participação, ou seja, você vai dizer, não vai dizer que não tem dinheiro, você vai dizer que não vai dar o dinheiro e que não vai participar daquilo ali, porque a pessoa está se destruindo e você não vai se destruir junto com ela. Então ela tem que se colocar para esse filho dela para confrontar. Não tenha medo, não tenha medo de se colocar, porque isso é uma das técnicas mais comprovadas de enfrentamento a esse caso. Normalmente a pessoa começa a financiar o vício, seja qual for. Isso está errado. A pessoa não precisa dizer, qual é o nome da senhora? Vamos lá. Maria Pereira da Silva. Viu, dona Maria Pereira? Não tenha medo de dizer para o seu filho que a senhora não vai colaborar para a destruição dele. Não tenha medo de falar isso. Isso é um dos passos mais reconhecidos. Olha, eu não vou lhe dar dinheiro porque eu não quero ver você na sarjeta. E pode crer que a senhora, com a ajuda de outras pessoas, esse tipo de passo é o primeiro passo firme para o enfrentamento de uma situação dessa. Eu vivi. Uma é da Regiane Rodrigues, de Mogi Guaçu, de São Paulo. Ela pergunta, ela quer saber se mentir e omitir é a mesma coisa. A Afonsina Pereira Moraes Pinto, de Valinhos, ela pergunta se falsidade e mentira também tem o mesmo sentido. E a Rose Almeida dos Santos, de Campinas, pergunta o que é pior, inventar ou mentir? E gostaria de saber se daí vira uma coisa compulsiva. Ou seja, omitir, falsidade, inventar, é tudo igual, são coisas sucintas, são coisas diferenciadas. E aí, Sérgio? Pois é, duas coisas, intencionalidade e tentar um resultado. Tem esses dois elementos em tudo isso aí? Tem. Você está tentando manipular o comportamento alheio? Você está tentando iludir aquela pessoa? Você está omitindo uma informação que você conhece. Com que objetivo? Da pessoa decidir outra coisa. Você está inventando uma história que não aconteceu. Você está tentando o quê? Você sabe que é uma história inventada e, além disso, quer influenciar o comportamento daquela pessoa. Na verdade, são modalidades diferentes da mesma coisa. E omissão também. Você